Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Marina e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o vestibular. No terceiro ano eu fiz 2 vestibulares, que foi o Enem e a FUVEST, mas especificamente nesse vídeo vai ser sobre o Enem. Eu escolhi dividir assim para que eu pudesse me aprofundar um pouquinho mais em cada e o vídeo não ficasse tão longo. E começando pelo Enem, que é o foco de, acho que quase todas as universidades, ou as universidades o quê? As escolas do Nordeste. Eu estudei em uma escola particular e isso facilitava muitas coisas. E ela tinha um foco extremamente no Enem. Claro que existia projetos para você ter um preparatório para FUVEST, ITA, mas o foco total da escola era o Enem. Tanto que desde o primeiro ano, o segundo eu fazia simulado Enem, isso valia como nota, e no terceiro ano era quase quinzenal. Então, para mim, o Enem sempre foi algo mais natural. Que para mim, a FUVEST era algo muito distante, algo muito difícil. E eu sei que essa realidade muda de região para região, porque vestibular é muito foco, sabe? O Enem, pra mim, é muito conhecer a prova. Então, tipo, é uma pressão, assim, enorme, porque você fica atrelando a como sua vida dependesse de um dia, que a gente sabe que não é assim, que sua vida é muito mais que o Enem, e principalmente nesse momento que a gente tá, não é pra você focar no Enem, é pra você focar na sua saúde mental. Se você estiver bem, você estuda, se você tiver condição, você estuda, mas tá sendo momentos difíceis, então, graças a Deus, vai adiar o Enem e todo mundo vai poder lidar isso da melhor forma possível. Mas, voltando um pouquinho no que pra mim é o Enem, então, a gente fala que é uma prova de resistência, né? Tipo, na minha escola eu sempre falava muito sobre isso. E acaba que é, né? Porque, tipo, você ficar 90 questões com textos grandes procurando distratores, porque, tipo, a maioria dos itens ele sabe, tipo, se você deslizar um pouquinho ele vai te pegar, é uma prova de resistência. E resistência psicológica também tá naquele momento. Então, a gente tem que parar de, tipo, achar que é só estudo que faz isso. Tipo, claro que o estudo é importante, mas você tá bem é muito importante para aquele momento, porque não é uma prova, tipo, de 20 questões e que é só, tipo, você botar o conteúdo lá, sabe? É muito mais que isso. Então, sendo uma prova assim, acho que a coisa que eu fiz, que eu acho que é mais, que eu mais recomendo, é você fazer questão, sabe? Tipo, se você tiver condição de você fazer simulado, seja na escola, seja em casa, trancar o quarto e fazer questão, qualquer um desses jeitos, tipo, é uma forma muito boa de você estudar. E caso você tenha professores que te apoiam também, aproveitar deles para, tipo, resolver questão com você. E outra coisa que eu fiz que é muito boa é você procurar quais são as faculdades que você quer e ver os pesos das coisas. Porque, tipo, o peso muda muito a nota. Tipo, minha nota tinha vezes que, tipo, ficava lá em cima, tinha vezes que ficava lá embaixo, tipo, dependia muito do que eu aplicava. Me preparei muito para a prova de matemática, porque eu sabia que era algo que poderia fazer um diferencial na minha nota. E do mesmo jeito para redação, mesmo redação sendo uma coisa que eu considero meu fraco, eu tentava fazer mais redações e acaba que começa a virar uma fórmula fechada, né? A gente sabe que, tipo, tem algumas coisas que ele pode fazer na redação que não pode fazer, então na introdução botar uma citação, e aí na conclusão botar todos os agentes e tudo bonitinho. De verdade, tipo, é tentar levar isso da maneira mais leve que der. Eu sei que é impossível não estar ansioso, tipo, eu fiz lá, sabe? Tipo, não dá pra não estar ansioso, mas a gente sabe que tem a ver sim com o psicológico. Então, por exemplo, eu fiz essa prova no nono, primeiro, segundo, terceiro ano. Sim, eu fiz no nono ano porque a escola me dava camisa. Então, tipo, uma camisa legal por ficar, sei lá, quantas horas numa sala, suave, vale a pena. E aí eu fiz. E foi um momento de boa até pra mim, sabe? Eu me senti leve, porque eu não tava botando pressão nenhuma ali. Se eu me ferrasse, não tinha problema nenhum, porque, tipo, tá muito longe do momento. Então, é engraçado que quando eu fazia nos anos seguintes, essa pressão só ia aumentando, né? E como eu me sentia durante a prova era outra coisa. Então, isso influencia muito tudo. E eu lembro que no meu ano, foi o ano que a gente teve que fazer provas em finais de semana diferentes. Por N motivos, foi implementado assim. E a gente tinha que se acostumar e tentar fazer da melhor forma possível nessa questão de você fazer uma prova no domingo, eu acho, e aí no próximo domingo você fazer a outra prova. E aí o que fazer nessa semana, né? Tipo, muita gente estudava muito nessa semana e a gente sabe que, tipo, não adianta você estudar agora, só vai estressar você, só vai fazer você ficar preocupado. Então é o momento de você tentar ficar o mais tranquilo possível, tentar rever pequenos pontos que você sinta que precisa. Uma coisa que eu optei pra mim foi não ver as questões, né? Então eu não vi quantas questões eu tinha acertado, porque pra mim não ia adiantar nada. Se eu visse que fui bem
ia mudar nada, tipo, eu ainda ia me sentir insegura. E se fosse mal, eu ia olhar pra aquela prova com pressão, tipo, 3 vezes maior, sabe? Pra tentar compensar. Então, pra mim, não fazia sentido. E eu tentei dar o mínimo de estresse nessa semana. E tinha professores que ajudavam nisso, mas tinha professores que não. Então teve professor que falou, tipo, se você fez menos de X questões em tal prova, nem vai fazer o outro dia, porque, tipo, não adianta nada. E, tipo, isso não ajuda ninguém, sabe? Tipo, se a pessoa viu as questões da aula, você falar isso, tipo, na moral, o que você tá fazendo de bem pra essa pessoa? Então, eu recomendo tentar se afastar de pessoas assim e ver o que faz bem pra você. Se pra você faz bem corrigir a prova, sabe? Se não, deixa pra lá. E aí passa o Enem, né? E você pensa, vou ficar tranquila, só que eu não fiquei. Eu fiquei preocupada porque eu achava que eu tinha ido bem mal na prova. Então, eu achava que eu não ia passar, já tava aceitando fazer assistente, que é como a gente chama cursinho aqui no Nordeste, não sei como é em outras regiões, mas eu sei estudar depois do terceiro ano pra passar na faculdade. E aí, só que eu tinha que seguir a vida porque tinha outros vestibulares pra fazer, né? Então eu não podia ficar muito preocupada com isso porque eu tinha que continuar estudando pra FUVEST, no caso. E aí um dia que eu tava no colégio, tirando dúvida com o professor sobre a FUVEST, aí o professor começou a perguntar, Maina, como foi o Enem? E aí nesse momento que ele perguntou como foi o Enem, parece tipo desabou, sabe? Porque tudo que eu não tinha deixado pensar tinha surgido. E eu não corrigi minha prova, né? Então por isso que eu tava muito achando que eu tinha ido mal e eu nem sabia se eu tinha ido mal ou não. Então depois da prova eu não corrigi nada, eu fiquei 1 mês, 2 meses quase, talvez, com a prova sem corrigir, porque eu não queria ver o resultado. A professora falou, tipo, mano, você não tá corrigindo a prova porque você não quer ficar mal, só que você tá esperando o pior cenário possível, né? E aí eu parei pra pensar sobre isso e realmente eu tava esperando. Então qualquer coisa que saísse ia ser ou no mínimo igual como tava, ou ia ser melhor. E ele passou muito uma ideia pra mim de tipo, real, tudo bem eu não passar, tudo bem eu esperar mais um ano, eu me esforcei pra isso, mas às vezes não é assim. Graças a Deus a gente tem Enem todo ano. Então eu comecei a aceitar muito bem isso. E eu falei, tá, vamos corrigir a prova. E eu fui corrigir com ele. E eu comecei a corrigir a prova, né? Aí eu comecei pego o gabarito bonitinho, né? A primeira questão, ele tava dizendo qual eu marquei e eu tava vendo se eu acertei ou errei, né? Porque se eu tivesse errado muito, pelo menos só eu via, que ainda envergonhava, né? Aí ele começou, né? Tal questão, aí o xizinho, eu comecei a errar muito, muito, muito. E eu assim, entrando em desespero, né? Porque, tipo, eu achava que tinha ido muito mal, mas quando você vê a realidade na porta, tipo, é diferente. E eu comecei, tipo, aí comecei a marcar, assim, corrigi acho que linguagens e humanas inteiras, assim. E, tipo, eu tinha acertado muito, muito pouco mesmo. Até questões que eu jurava que eu tinha acertado. E aí eu comecei, né? Não, tá tudo bem, deixa pra próximo ano mesmo que eu vou tentar passar, esquece esse Enem, fecha a prova. E ele confiava muito em mim, né? Então ele tava tipo, não, mas não é possível, o que aconteceu? E eu já tava tipo, professor, é isso mesmo, eu falei que eu tinha ido mal. E aí quando a gente viu, eu tava corrigindo a prova errada. Então eu tinha pego o gabarito da cor rosa e minha prova era amarela, algo assim. E aí eu comecei a corrigir de novo. Tipo, alívio no coração, sabe? Tipo, eu tava super preocupada. E quando eu vi que, tipo, tava com a errada, eu cheguei... Agora qualquer resultado tava bom mesmo, porque do jeito que tava péssimo, não tinha nem chance de eu passar. E aí a gente começou a ver, né? E aí começou a acertar, graças a Deus. E aí ele começou a corrigir minha prova de matemática. E ele é um professor de geografia, então não é tão próximo, assim, de matemática. E ele começou a corrigir minha prova e eu fui bem, sabe? E ele ia corrigindo e ele ficava, meu Deus, Marina, você é muito boa. Meu Deus, Marina, você acertou muita coisa. Isso me fez muito bem, sabe? Porque, tipo, se eu fosse corrigir sozinha, eu ia corrigir, tipo, qualquer jeito. E super nervosa. E ele me passou essa ideia, tipo, tranquilidade, tipo, que eu fiz meu melhor, sabe? Que eu me dediquei, que eu tava colhendo o resultado, que eu me dediquei. E me fez muito bem e me fez ficar muito mais tranquila, até pra estudar pra FUVEST, né, que era a prova seguinte. Então, tipo, eu não trouxe nem aprofundado nenhuma dica, porque eu acho que as coisas são meio que cada um sabe o que é bom pra você, o que estuda. Se a gente tá no terceiro ano, já passou por muita escola pela frente. Então, eu quis falar mais um pouquinho das minhas experiências, algumas histórias, que não é aquela mar de flores, né, nem tudo é um mar de flores. Nem sei se é essa frase, mas tudo bem. E espero que vocês gostem, se identifiquem. E se quem tiver alguma dúvida mais específica, pode entrar em contato comigo sobre Enem, sobre professor, sobre escola, sobre tudo. Se vocês tenham gostado,
curtam, se inscrevam no canal e qualquer coisa é só perguntar mesmo. Pode perguntar aqui ou no Instagram, minhas redes sociais estão aqui embaixo também. E fiquem em casa.